Pronto? Olá, eu sou Camila Vasconcelos. Nós estamos agora começando mais um episódio do CV Medcast, um podcast em que a gente vai discutir questões relacionadas à medicina. Vamos receber grandes profissionais, tanto da área da medicina quanto da área do direito, saúde em geral. E a ideia é que a gente possa descortinar as entrelinhas, saber exatamente como são as vivências, quais são as grandes questões, ouvir grandes histórias e, de fato, encontrar esses profissionais tanto quanto a gente fala sempre dos encontros nas relações entre médicos e pacientes. Então é um momento muito especial. Não se esqueça de se inscrever no canal, esperamos por vocês mesmo, dá o like aqui e a gente então vai entrevistar hoje um médico que eu tenho uma grande admiração. Ele é médico obstetra, ele fez faculdade na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, onde hoje eu sou professora. Veja o tamanho da minha honra, eu posso dizer isso. E, bem, fez uma formação em Valência, na Espanha, ultrassonografia. Mas, além do seu currículo, a grande questão que ele nos traz é o quanto ele traz a ideia da perspectiva humanística no parto. São histórias belíssimas, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Doutor José Carlos Gaspar, seja muito bem-vindo. Está sendo muito especial para mim te receber aqui hoje, viu? Muito obrigado, tá certo. Bom dia a todos e todas. E vamos conversar, né? Acho que essa questão na medicina é muito importante. Se observarmos desde Hipócrates, desde o juramento de Hipócrates, tudo que Hipócrates fala é sobre humanismo. É Então, verdade. acho que isso é fundamental do ponto de vista da assistência médica, na relação médico-paciente. É, acho que a gente se perdeu um pouco, não é? Pela admiração em relação às grandes tecnologias. É verdade. Hoje nós temos momentos onde, quando a gente observa alguém falar que no futuro, e esse futuro não está muito longe, Sim. que a inteligência artificial vai substituir o médico, Ah, isso me preocupa bastante. Por quê? Porque um computador não tem a capacidade, entendeu, de ser humano. Mas exatamente. o ser humano pode, entender, usar o computador, né, a tecnologia, como nós estamos usando agora, para o bem do ser humano. Então, acho que essa perspectiva a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque se a tecnologia é muito importante, o tecnicismo, entendeu, pode ser algo que se interpõe na relação médico-paciente. É isso mesmo. E olha, falando nessa relação médico-paciente, eu quero começar te perguntando por que medicina e por que obstetrícia? Né? Por que esse encontro na sua vida com essa área especificamente? Na minha família não tem nenhum médico, o único médico sou eu. E agora o neto que está fazendo medicina, que me orgulha muito. Mas desde pequeno que eu quis ser médico, eu queria ser médico. Talvez a época de brinquedos e brincadeiras, tá certo? Eu sou de uma família de 5 filhos, onde eu sou o único homem, tem 4 meninas ao meu lado, né? Talvez um pouco por isso, entender um pouco feminino no sentido da vivência, né? E de ver a vida de uma forma feminina. Mas sempre quis ser médico, desde pequeno. Eu tinha uma relação com um avô materno, tá certo? E não tinha nada a ver com medicina também, entendeu? Conversávamos muito e, quem sabe, eu queria efetivamente ajudar alguém através da medicina, entendeu? Fazer algo por alguém. Eu andei estudando um pouco sobre sua vida e sei que Uhum. também teve algum episódio aí na infância em relação a uma promessa, inclusive, que sua mãe fez e Sim, todo o estímulo do pai também com grandes lições. Interessante como em casa a gente encontra isso, né? O nosso propósito para frente. é Conta um verdade. pouquinho. É porque, na realidade, eu tinha 2 anos de idade, entendeu? E antigamente você tinha normalmente casas, né? Minha família era uma família de pobre e tínhamos uma casa no IAPI, certo? Sim, aqui em Salvador, Aqui em Bahia. Salvador. E minha mãe saiu por algum motivo, uma vizinha que chamou, entendeu? E ficou o ferro com aquela tomada de pendurada que encaixava no fundo do ferro, né? E eu estava sentado no chão, puxei a tomada, o ferro caiu em cima de meu pé esquerdo. E antigamente tinha a pupileira, que hoje serve de eventos, né? Mas a pupileira era um lugar onde tinha atividade pediátrica, de grandes nomes da pediatria. E um tio, um parente dela, muito distante, tá certo? Elise Otaíde, que era pediatra, certo? Na época, cuidava de mim e o pé não fechava, não cicatrizava, não cicatrizava. E minha mãe fez uma promessa para São Roque, que era o santo das chagas, né?
E essa promessa até hoje, entendeu, eu procuro cumprir, que é acender um pacote de velas no dia 16 de agosto, que é o dia de São Roque e São Lázaro. E isso eu mantive. Ai, que legal, pois é. E o pai? Meu pai era um caixeiro viajante, entendeu, e que dedicou a vida toda à família, aos filhos, né, e conseguiu, na realidade, entendeu, que era o objetivo principal dele, formar os filhos, que ele não era formado, ele não tinha nenhuma outra atividade, e ele tinha um sentimento da vida dele que meu avô paterno morreu muito cedo, era uma família de 14 filhos, tá certo? Se paria muito naquela época, e ele terminou sendo aquele que se chamava na época de arrimo de família. Ele era o único que trabalhava na família. Ele queria ser militar. O sonho dele era ser capitão do exército, entendeu? E minha avó foi, no momento do alistamento, entendeu? Dizer lá que ele não podia ser alistado, tá certo? E aí ele cuidou dos filhos nesse sentido, no processo de Sim. formação, no intuito de formar, entendeu? E graças a Deus, todos os filhos se formaram e infelizmente ele já foi. É. Mas foi um grande homem, então, né? Isso, E com precursor, certeza. pelo visto, né? No Isso. desenvolvimento da família. Como também você é um grande precursor em relação à obstetrícia, em relação às perspectivas humanísticas. E eu quero ouvir isso. Eu quero saber, por exemplo, essa ideia do acompanhante, essa ideia do pai participar do momento do parto. Imagino que, bem, ainda temos desafios atuais. Mas imagino que lá na década de 90 não tenha sido tão fácil, né? E como é que isso se deu, assim? Como é que você foi observando ao longo dos serviços que isso foi sendo modificado e as experiências vividas? 1990, mais ou menos, foi um ponto muito importante, porque um colega, a quem eu faço uma referência, né, que foi meu professor, até hoje eu chamo de professor, eu acho que a gente precisa ter o respeito correto, ideal e Deferência aos justo mestres. Isso. ao professor, tanto que hoje, como ele brinca comigo, mas ele brinca comigo, eu continuo chamando ele de professor, que é doutor Antônio Carlos Vieira Lopes. Queridíssimo ele, não é? Isso. E uma outra pessoa, Ibsen Pires de Novaes, com quem trabalhei, entendeu? Que infelizmente já morreu, mas que também a quem devo há muito e até hoje, entendeu? Faço referência aos dois. E na época, Antônio Carlos foi um dos primeiros profissionais da obstetrícia a colocar o acompanhante na sala de parto, o que gerou uma reação, entendeu? Lógica, inclusive, a gente não pode negar a questão da reação, no sentido de que aumentaria a infecção, era uma pessoa estranha, que não conhecia a sala de parto, e a gente foi superando essas situações, entendeu? Esses momentos de tanta reação de tantos colegas, e começamos a colocar o marido na sala, inicialmente no parto normal, posteriormente para colocar na cesárea já era mais complicado ainda, porque era uma cirurgia, e isso foi sendo ultrapassado, esses limites foram sendo ultrapassados. A partir daí, eu fui para um outro hospital, onde tive a oportunidade de coordenar médicos de plantão e começarmos em Salvador o primeiro curso para gestante com a presença do companheiro, com a presença do acompanhante. Existia um outro curso, né, em outro lugar, mas que era só para gestante. A minha intenção era por que eu tinha que continuar ouvindo algumas situações que a gente presenciava, entendeu? Onde você vai parir o meu filho. Então, a mulher ia parir o filho dele, não ia parir o filho do casal, não ia parir o filho da própria mulher, certo? Então, essa perspectiva era muito intensa à época. E a intenção era essa, era colocar o marido no momento, ou o companheiro, no curso de gestante, entendeu? Falar sobre o curso de gestante, tanto que o primeiro curso de gestante que nós fizemos, nós tínhamos 10 casais, os 10 casais eram de pacientes nossas. Isso foi crescendo, 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 entendeu? E hoje, habitualmente, nós temos cursos realizados, entendeu? Em vários hospitais, em vários locais, laboratórios até fazem cursos para gestante, entendeu? Que é gerar o conhecimento, mas acima de tudo, nós tivemos um momento de um curso de gestante que foi marcante, onde tinha um casal e o esposo, né, da paciente chegou, pediu a palavra e disse que ele estaria nascendo o quarto filho dele
E ele verbaliza, entendeu, que pela primeira vez, tá certo, ele estava dando valor à mulher dele no momento da gravidez e do parto, ou seja, na quarta gestação. Então a visão que ele tinha, entendeu, é que ela tinha que parir o filho dele. Isso, na realidade, estimulou mais ainda, e nós chegamos a fazer um seminário que era no hotel, no Campo Grande, onde a gente reunia 150 casais, que eram 300 pessoas, onde a gente manifestava, era como um workshop. A gente colocava aparelho de ultrassom, colocava cardiotocógrafo, foi quando começou a fotografia para parto, com uma fotógrafa, enfim. Nós mobilizamos e a gente tinha uma preocupação de incluir outros profissionais, entendeu? Para que pudessem estar falando e tratando e conversando sobre as suas, através das suas expertises, entendeu? Necessidades, está certo? Do chamado casal grávido, ou seja, nós passamos a chamar, entendeu? O casal de o casal grávido. Isso foi fundamental, eu acho que em termos de processo do pré-natal, da aparição, porque em função de trabalho, em função de qualquer outra questão, ou mesmo de não estar aculturado a essa situação, muitos homens não iam para o pré-natal, não iam para as consultas. Uhum. É feita uma modificação, pelo que eu vejo, de ponto de vista, né? Desde uma ideia de instrumentalização da mulher, como aquela que reproduz os filhos da casa, e uma valorização dessa mulher enquanto personagem principal, a partir do momento, e pelo que eu percebo, quando esse pai, ele então visualiza o momento do parto, visualiza o esforço da mulher, visualiza o quanto essa mulher é, sim, a personagem principal de tudo isso. Então eu entendi essa ideia de valor, então, né? Que no Verdade. seu quarto filho é que ele então percebe o que, que é tudo aquilo. Ele vivencia. É bem possível que pela primeira vez no seu quarto filho ele tenha aprendido a parir também, não Também, é? e isso veio exatamente através de informação. Sim, Informações que ele não tinha, informações que ele não tinha capacidade de perceber. E a claro. partir daí, hoje, inclusive, existem estudos mostrando como isso passou a representar, tá certo, um benefício para a família, do ponto de vista das relações familiares entre homem e mulher. Então, isso passou a ser algo muito positivo. E esse seminário era interessante porque tratávamos de parto, tratávamos de pré-natal, tratávamos de como cuidar do bebê ao nascer, porque nascer é fantástico, nascer é a essência da vida. Mas a gravidez, ela tem uma conotação também muito interessante, eu digo isso a todas as minhas pacientes, que aproveitem o momento da gravidez, que é um momento de muita solidariedade. As pessoas são muito solidárias às grávidas, né? Se uma grávida disser que está passando mal, todo mundo acorre. Mas a partir do momento do parto, tá certo? As coisas mudam. O Então, foco vai para a todo criança. mundo é muito solidário com a grávida, mas nem tanto com as paridas. Exato, O verdade, verdade. Winnicott, que é um psicoterapeuta infantil muito importante, ele diz uma coisa interessantíssima, eu acho uma frase fantástica. Ele fala Hum, sobre a mãe dedicada perfeita, aquela suficientemente boa, olha, certo? Ou seja, a mãe dedicada comum, tá sim, certo? Eu sim, mudei, pedi licença a ele, tá certo? Mesmo sim. distante, mudei para a mãe dedicada perfeita, que é a mãe que todo mundo quer. É a mãe que tem que dar peito, E que ferido ou todo mundo não, julga também. e julga. É que tem que dar peito, ferido ou não, se não der, é julgada, tá certo? Que tem que trocar fralda, que não dorme, né? E ainda se questiona se está fazendo direito, se está fazendo certo. Pois é, e eu gostei tanto dessa locução assim, parabéns por esse título, né? O casal grávido. Porque de fato é isso, um casal engravida, tanto no que se refere aos louros, às coisas boas, mas também aos sofrimentos que aquilo também traz, né? Essa conjuntura toda de muito cansaço e compartilhamento desse cansaço também é fundamental. E essa ideia de família como algo que nos constrói, nos faz ter novas vivências. E aproveito para te perguntar, né? E imagino também que dentro da sua família você tenha tido vivências que te mostraram, quer seja por muita alegria ou por muita dor, novos caminhos, novos desafios, situações vividas que marcaram muito. E aí queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu tenho um momento da minha vida só não, né? Da minha vida de minha mulher, tá certo? Minha companheira, onde uma filha, Nanda, que tinha 23 anos na época. Nanda tinha uma asma
E a gente, em função de ser médico, né, eu tinha acesso a muitas tecnologias que estavam lá fora do Brasil e que a gente buscava de uma forma até mais precoce determinadas medicações. E nós trouxemos uma medicação que foi lançada nos Estados Unidos, na Inglaterra, que é uma substância para asma, e eu trouxe para cá. E Fernanda Nanda chegou a usar essa medicação, já usava há 21 anos. Ela começou a ter asma com 1 ano de idade. Uhum. A mãe se dedicou, né, muito intensamente a toda a vida de Nanda, como eu também. Acho que, possivelmente, né, Divaldo dizia que, quem sabe, ela não veio exatamente para um ambiente com um médico, entendeu? Para poder ela ter a capacidade de ser melhor tratada, melhor vista do ponto de vista, tá certo, da sua asma. Divaldo Franco, Divaldo Franco, um grande líder é um espírita, grande né? líder Faleceu há pouco. espiritual da Mansão do Caminho, com que tivemos a oportunidade de convivermos muito Uhum. proximamente. E eu, as conjunções ou os desígnios do universo, entendeu, da vida, eu não ia operar, tá certo? Numa sexta-feira, que é o dia que normalmente eu operava mais, uma colega me ligou, era um feriado, certo? Ou seja, tinha um feriado na quinta-feira, né, que era 21 de abril, e na sexta-feira eu não ia operar, que eu ia ficar com a família. Mas a colega me ligou pedindo para eu operar uma paciente dela de urgência. Eu terminei marcando a cirurgia, estava operando. Quando minha esposa me chamou, tá certo que Nanda estava tendo um choque anafilático, certo? Estava toda vermelha e ela teve exatamente com uma medicação que ela usava há 22 anos, certo? Ou seja, a gente não tinha nenhuma capacidade de imaginar que isso pudesse acontecer. Nós acorremos para o hospital, ou para casa, né, e conseguimos recuperá-la. Ela foi para o hospital, ficou na UTI, mas infelizmente, entendeu, a evolução não foi positiva. A partir daí, isso foi uma dor muito intensa, é uma dor que não passa. O tempo ajuda, mas o tempo não muda nada. O tempo apenas tem a oportunidade, ou seja, na realidade oferece a oportunidade a nós de tentarmos amadurecer com o processo da dor. E nós fomos, efetivamente, né, tivemos uma situação onde, com 7 dias, na missa de sétimo dia de Nanda, com um frei muito legal, muito maravilhoso, da igreja da Pituba, onde ele me deu a palavra, né, no final da missa, para que eu pudesse manifestar qualquer coisa. A igreja estava muito cheia, Nanda era muito querida, ela fazia jornalismo, inclusive, quando eu coloquei para as pessoas, né, que eu agradecia as pessoas por estarem ali, e disse uma coisa que realmente foi interessante, foi muito espontânea, que eu faria todos os partos do mundo, certo? É claro, é uma alusão à questão do nascer. Quem sabe eu não estava querendo uma perspectiva, tá certo, que ela pudesse nascer de novo, mas ela continuou muito intensamente viva em todos nós. E, a partir daí, fui para a Mansão do Caminho como um voluntário. A gente procurou Divaldo, realmente foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que nos acolheu, entendeu? Com um grande espírita, mas um grande espiritualista, uma pessoa efetivamente humana, entendeu? Nos acolheu, eu comecei a atender. Se fosse outro momento, até, quem sabe, eu talvez até não começasse, porque quando eu fui conversar com a enfermeira, que eu ia atender sexta-feira de tarde, ela olha para mim e pergunta: quantos o senhor vai atender? Quantos pacientes vai atender? Eu digo: quantos tiver. Ela aí chegou para mim e disse: não, doutor, aqui não é assim não, tá certo? Aqui o senhor vai atender 7, entendeu? Aqui é para atender direito, não é para atender quantidade, não. O senhor vai atender 7 pacientes até 16 horas. O senhor tem que encerrar 16 horas que eu fecho o centro. Eu aí simplesmente respondi que sim, tá Sim. certo? Ia fazer o que ela Obedeceu, não é? mandasse. Porque, Sim. na realidade, eu queria estar lá. E minha esposa foi fazer um trabalho também dentro da mansão voluntário, entendeu? De profissionalização de mulheres que tinham dificuldade de acesso com relação à profissionalização, entendeu? E que foi muito interessante para ela também. Em determinado momento da mansão, Divaldo convida vários médicos, que muitos médicos eram voluntários lá, e várias pessoas, onde ele coloca numa reunião que iria fazer uma casa de parto.
E, em função da experiência de ter sido diretor de um hospital, eu coloquei todos os óbices, todos os problemas, todas as dificuldades, entendeu? E que ele teria para fazer uma casa de parto, que era gerar internamento. Ele olha para mim, tá certo? E diz: doutor, quem começou a vida, tá certo? E a primeira escola, com um quadro negro, pendurado debaixo de uma árvore, debaixo do sol, e as cadeiras, certo? Eram caixote de cebola e tomate que eu e Nilson pegávamos na feira e chegamos a esse momento da mansão, não tem preocupação com problema. Aí eu me transformo, né, na perspectiva de ajudar num soldado onde vou executar ordens, onde vou procurar efetivamente fazer o processo de construção. Os desafios eles vão estar sempre presentes, né? Porque Sempre. bem as salas de aula hoje, né, da Mansão do Caminho são exemplos. Aquilo é Isso, muito lindo. verdade. Eu acho muito interessante assim, depois de uma grande dor. Então, vocês se tornam voluntários, né? Então, e como é que foi voltar à atividade profissional logo depois, né, da partida de Nanda? Neste plano, porque ela está em outros planos. Como é que foi? Porque esse processo de enlutamento é algo que a gente, inclusive, discute muito, né? Na relação médico-paciente, a valorização do enlutamento do paciente. E o médico, sobretudo, o obstetra, e muito reconhecido, valorizado como você, a gente tende a não conseguir visualizar essa pessoa como uma pessoa que também é vulnerável, uma pessoa que também chora, que também sente dor. Então a gente tem aquela ideia de uma pessoa sempre muito pronta, construída no sentido de, né, estar disposta. E esse é um momento que fragiliza muito. E voltar, né? O que te convida a voltar a novamente atuar, fazer partos? Como é que foi esse retorno? Não foi muito difícil, porque nós sentamos, eu e a Ivânia, né, minha mulher, e o que nós conversamos, entendeu, é que nós tínhamos um caminho só a seguir, que era caminhar para frente, tá certo? A gente tinha um outro filho, né, que é Danilo, e que a gente precisava continuar. Não adiantava a gente fazer o processo do sofrimento apenas por sofrer. E as pessoas, quando perdem, eu tive que aprender isso, entendeu? Elas precisam vivenciar o luto, para que elas possam ultrapassar aquele momento, entendeu? De uma forma mais positiva, tem que vivenciar o luto, tem que chorar, tem que sofrer, certo? Não tem que negar, tá certo, que alguém de repente morreu, né? E mesmo num processo inverso, né? Na perspectiva, entendeu, do que nós temos da nossa vida. A perspectiva é que nós morramos antes dos nossos filhos e não os filhos antes do momento que nós iremos para um outro mundo, para um outro lugar. E isso veio de encontro a um telefonema de uma paciente, mais ou menos no quinto dia do que tinha acontecido, onde essa paciente ligou para mim de uma forma muito humana e disse: doutor, nós tínhamos uma cesárea programada, entendeu, para poder fazer, e eu sei, eu estou ligando para o senhor porque eu sei que o senhor não vai fazer, porque aconteceu isso com sua filha, e eu queria que o senhor indicasse um médico da sua confiança para fazer a minha cesárea, alguém que trabalhe com o senhor. E eu disse a ela, disse: não, eu vou fazer sua cesárea, eu não vou deixar de fazer, não. Até porque, entendeu, isso vai me ajudar. Ela chegou, achou até que não ia acontecer e terminou acontecendo. Ficou uma pessoa muito agradecida a mim e eu muito agradecida a ela. E talvez esse telefonema tenha ajudado, tá certo, tanto a mim quanto a minha esposa, tá certo, a continuar efetivamente, entendeu? Na perspectiva que se eu faria todos os partos do mundo, era melhor começar logo. E começou e seguiu em frente em algo que se tornou Isso. grandioso, não foi? Então, qual que era o nome mesmo do centro? Era o Centro de Parto Normal Marieta de Souza Pereira, que era a Sim. mãe de tio Nilson, que era o grande companheiro de trabalho de Divaldo. E qual o volume de pacientes que vocês chegaram? E é uma comunidade extremamente pobre de Salvador, não é? O Distrito Sanitário de Pau da Lima, que compõe alguns bairros na região, tem uma população de 370 mil habitantes, ou seja, de uma grande cidade do interior da Bahia. E é um local com dificuldades importantes, entendeu? E a perspectiva quanto a fazer o centro de parto normal era exatamente dar acesso, entendeu, a essas mulheres com dificuldades.
a grande dificuldade que a gente observa, eu trabalho em algumas áreas, algumas ambiências, tá certo? Que não são diretamente da assistência, Comitê de Mortalidade Materna e reuniões com o Ministério Público. Mortalidade materna é uma coisa que chama atenção, porque a mulher não pode nem deve, tá certo, morrer de parto, tá certo? As mortes maternas, todas elas são evitáveis. Então, era uma proposta de Divaldo, entendeu? Que realmente a gente pudesse fazer assistência. Mas ele tinha uma perspectiva interessante, ou seja, o que ele falava é que na mansão faltava o nascer. Por quê? Porque a criança tinha creche, né? Então a criança da creche até o profissionalizante, e que faltava o nascimento. Então, por isso o centro de parto normal. E quais que eram as características assim peculiares desse centro de parto normal? Aquilo que está dentro do que significa humanização do parto e nascimento. O que é? Né? Explica pra gente essa ideia. Alguns colegas tinham dificuldades muito grandes com relação à palavra humanização do parto e nascimento, considerando como se de repente não houvesse humanização naquilo que se fazia previamente. Antes. E era muito errado pensar dessa forma. Primeiro, porque isso vem de uma política nacional do Ministério da Saúde, a PNH, que era a Política Nacional de Humanização para a Saúde. Depois desdobrou na PHPN, que é a Política de Humanização do Parto e Nascimento. Isso trouxe, entendeu, uma série de diretrizes de ambiência, de métodos não farmacológicos de alívio da dor, e todo o processo aconteceu muito em função das mulheres, porque na realidade, se a mulher é quem pare, quem vai mudar é ela. Nós vamos oferecer, entendeu, equipamentos, expertise, mas quem muda de fato, tá certo, o parto a ser humanizado, ou o parto ser por via vaginal, normal, ou a própria cesárea, que é um direito da mulher fazer a cesárea quando ela quer, é a mulher. E aí veio uma palavra que era muito dita à época, tá certo? Que era o empoderamento das mulheres. Hoje Sim. está se falando menos dessa palavra, mas era necessário naquele momento, entendeu? Então, falar sobre o protagonismo do parto. Eu tive um congresso, né, o Congresso da SOGEF em São Paulo, e fui para uma mesa onde a mesa tinha mais gente, mais público do que o público. Ou seja, eram 7 professores e tinham 5 pessoas assistindo. Uma delas era eu. Onde a discussão era sobre quem era o protagonista do parto. E graças a Deus, os 7 professores e os 5 ouvintes, tá certo, chegaram à conclusão de que o parto é da mulher, que o protagonismo do parto é da mulher. Né? É isso. É interessante que a gente fala assim, quem foi o médico que fez o seu parto? Será que foi o médico que fez o parto, né? E aí a gente tem que ter a capacidade, Camila, de dizer, e eu digo a minhas pacientes, né, as pacientes que estão comigo. Minhas, desculpa me interromper, que é de um pertencimento, de afeto. De afeto, Isso é bonito, sim. A minha paciente entendeu que eu não. Elas perguntam às vezes, doutor, onde é que o senhor faz parto? E eu respondo que eu não faço parto, eu ajudo a nascer. Olha, que lindeza. E quem faz é ela, né? É verdade. A mulher é quem faz, tá certo? O marido sempre fica cansado. Cansado de ver, só se for. No parto normal, e é muito interessante e real. Eu já tive momentos de parto onde o bebê nascer, tá certo? E aí a gente olhar e de repente eu procurar, cadê o pai? O doutor, ele disse que foi sentar um pouco, porque ele está muito cansado. Tem um filme holandês que mostra isso, mostra uma mulher parindo, entendeu? Todo o esforço, todo o trabalho de parto, aquele momento, de repente, filho no colo, sorriso largo, tá certo? Toda alegria, e olha, ele aí mostra o pai exausto. Eu acho que é por muita adrenalina, tá certo? Muita tensão. Por quê? Porque é a companheira dele que está parindo, é o filho, filha dele que está parindo, entendeu? Então é um momento muito intenso também para os pais. E a gente precisa, tá certo? Quanto à questão do casal grávido, entendeu? Valorizar esse homem, valorizar essa pessoa, tá certo? Hoje, inclusive, entendeu? Quanto às questões de relações homoafetivas, valorizar quem está presente, tá certo? E se coloca naquele momento, no sentido de que é tudo muito intenso, certo? Como é que vai acontecer? Vai nascer bem? Vai dar tudo certo?
né? Vai acontecer alguma coisa. Então, Não, tudo sem isso está na dúvida. perspectiva do parto. Minha brincadeira aqui, acho que foi uma brincadeira de uma mulher Não, claro. que fez 2 partos E normais. fez isso. E claro, a gente tem que valorizar muito assim, a perspectiva, né, de quem está ali do lado, que tem de Isso. fato, né, essa adrenalina, esse apoio grande que dá. E é Com muito certeza. bonita, essa participação realmente é muito bonita, estimulada. E pelo que eu, inclusive, analisei, essa ideia que você traz junto também com um grande colega foi da década de 90 e a legislação que defende mesmo o direito ao acompanhante foi 2005. Não é isso? Então, assim, vocês de fato foram precursores e esperamos que isso tenha reverberado de maneira muito positiva, né? E esperemos que isso continue sempre de maneira muito positiva. Pelo que eu vi, nesse centro de parto normal, foram 11 mil partos e mortalidade materna zero. E por que que esse dado ele é interessante? Porque é uma perspectiva nada hospitalocêntrica. É de outra maneira, né? E como é que é esse modelo de se ter um quarto e se ter um centro de nascimento em que não tem uma perspectiva hospitalocêntrica? O centro é a pessoa, é quem está parindo ali naquele momento. O quarto, ele é todo conformado para isso? Qual que é a diferença? A primeira coisa que a gente fez quando fui provocado, né? Divaldo me chamou, disse que não entendia nada daquilo e se eu podia ajudar. Eu não tinha tempo, queria ajudar, arranjei tempo, certo? E, de novo, as conjunções do universo, eu fui para um evento na ABM que não iria. Encontrei um amigo, tá certo, que estava no Ministério da Saúde, na DAPS, era diretor, né, da diretoria de ações programáticas do Ministério, e numa quinta-feira me convidou para estar no Ministério na quarta-feira seguinte. Eu disse que era difícil, porque eu precisava arrumar a vida, e disse, não, vou mandar a passagem, tá certo, e você vai porque eu preciso de você numa reunião no Ministério com relação à diminuição da mortalidade materna na área de saúde da mulher. Nós fomos, certo? Uma segunda vez, ele chama de novo para uma discussão a nível do Ministério e disse, traga o projeto do centro de parto. Porque eu tinha dito a Divaldo, criar o centro, formar o centro, fazer o centro, tá certo? Com recursos próprios, tá certo? É importante e talvez não seja tão complicado para você. Mas a manutenção não é fácil, tá certo? Porque são recursos que você vai estar tendo que dispor mês a mês, entendeu? Para manter, para equipamentos, para insumos, para profissionais, enfim. O único voluntário do centro de parto normal, dentro do centro, enquanto trabalho, tá certo? Eram eu e as doulas, tá certo? Todos os outros profissionais eram contratados, porque a gente não podia dispor de voluntários, tá certo? Para internamento. Tinham que ser profissionais de fato contratados. E isso levou a crescermos, né, dentro do processo de construção do centro de parto normal, chamávamos uma arquiteta, e a palavra era humanização, que é a palavra fundamental, entendeu? E que norteia toda a mansão, que é a humanização, o ser humano cuidando de outro ser humano. E, a partir daí, nós entraram algumas pessoas importantes na época, tá certo? Da Secretaria de Saúde, secretário de Saúde da época, que nos ajudou bastante. E nós fomos evoluindo nesse processo, construindo, e nós começamos a construir também as pessoas que iam trabalhar no centro de parto. Essas pessoas foram escolhidas não só pelo aspecto técnico que elas apresentavam e tinham, mas principalmente, entendeu? Pessoas que conseguiam enxergar e que poderiam contribuir e até mesmo melhorar, entendeu? A proposta de Edivaldo e o pensamento que nós tínhamos, certo? E isso levou a estar com pessoas que foram muito importantes no centro de parto normal. Eu não posso deixar de citar Marilena, que era uma obstetra, tá certo? Suzana, a enfermeira, dentre, não posso citar todos, claro, nem devo, mas foram pessoas fundamentais nesse processo de construção de pessoas e identificar pessoas que tivessem efetivamente uma relação positiva, uma relação a agregar, a contribuir no centro de parto normal. E isso cresceu, o Centro de Parto Normal foi inaugurado junto com o lançamento da Rede Cegonha. Apoiei de tudo quanto é forma, de tudo quanto é lado, por causa do Centro de Parto Normal, inclusive de pares, né, de pessoas próximas, entendeu? Porque eu estaria querendo entregar o parto para as enfermeiras, tá certo? Não se tratava disso em nenhum momento.
a perspectiva e o pensamento era eu ouvir tanto na minha vida como estudante, mesmo depois de formado, que a gente nunca deixa de ser estudante, sobre equipe multidisciplinar, equipe transdisciplinar. E quando a gente chega na hora, entendeu, de executar aquilo que é dito e ensinado, as pessoas questionam, as pessoas terminam não aceitando. Então nós tínhamos obstetra, enfermeiras obstétricas, obstetrizes, doula, fisioterapeuta, nutricionista, pediatra, Lindeza. enfim, era um grupo de profissionais que, somando as expertises, entendeu, só tinham a oferecer aquilo que poderia ser de melhor para a mulher que estava parindo naquele momento, que era objeto principal, entendeu, de tudo que Divaldo pensava na questão do centro de parto normal. Poxa, que bacana. E a gente vê assim uma comunhão de profissionais, todos com o mesmo objetivo, né? Cada qual com as suas competências. Todos são muito importantes. Os médicos são muitíssimo importantes. Todos os profissionais ali juntos, com uma única pretensão, que é fazer o melhor naquele momento. E eu achei interessante porque a gente pode pensar nesse momento do nascimento que são dois pacientes ao mesmo tempo ali, não é? Correto. Então, né, tem a pessoa que está parindo e tem o bebê que nasce. E esse amparo conjunto nesse ponto de vista humanístico é fundamental, não é? Claro, porque inclusive, tá certo, a obstetrícia é uma especialidade, ou seja, é uma área da medicina que sempre foi, certo, tida e colocada, especialmente lá atrás, como a principal área da medicina, certo? E a gente precisa entender por quê? Porque a área da medicina que cuida do nascimento das pessoas, cuida do nascimento dos seres humanos, cuida da perpetuação da espécie humana, né? É um momento muito especial, né? Eu imagino, inclusive, que você deva ter vivido casos bastante emocionantes, não é? Porque É o verdade. momento do nascimento. Eu, como professora da Faculdade de Medicina, quando eu reencontro os alunos que já estão lá pelo internato, eles de vez em quando me param e dizem assim: professora, é tão bonito a gente assistir a um parto, aquilo, nossa, eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. Então, é um momento por si só já emocionante, mas eu imagino que nós temos assim casos que são ainda mais especiais, não é? Tem alguns casos, né, que são muito interessantes e serviram muito para a minha vida, tá certo? E eu consigo reportar para outras pessoas a determinados momentos, onde tivemos uma paciente que foi ao consultório para poder confirmar um diagnóstico, né, que tinha tido. Era um bebê que era um bebê que a gente chamava de um bebê inviável. O bebê ia a óbito, ou intraútero, ou depois que nascesse. Não tinha a menor capacidade de ir adiante. E quando a gente firmou e confirmou, né, o diagnóstico, o casal olhou para mim e disse: nós queremos que nosso bebê nasça vivo, certo? E era um desafio, tá certo, que ultrapassava os meus limites. Eu não tinha como garantir, certo? Porque ela estava em torno de 20 e poucas semanas, entendeu? E aquele bebê que poderia morrer intraútero ia chegar até o final da gravidez. Mas o casal colocava isso numa perspectiva, numa questão muito intensa. E nós dissemos ao casal que, para que isso pudesse acontecer, nós tínhamos que fazer uma programação de cesárea, tá certo? Porque o parto normal não era possível, porque o bebê poderia, inclusive, ir a óbito durante o parto normal, tá certo? E isso foi caminhando, caminhando, lá em torno de 33 semanas, havia uma possibilidade de fazer uma cesárea, tá certo? Com uma incisão no útero, que a gente chama de incisão segmentar, que preserva a fertilidade da mulher, porque uma outra incisão poderia dificultar gravidezes futuras, e isso não era possível. Eu, como obstetra, entendeu, permitir que acontecesse. E tivemos um momento, entendeu, muito lindo, tá certo? Onde nós fomos ao hospital num dia que eu defini, porque tinha uma neonatologista, tá certo, muito especial, uma visão humanística, tá certo, muito forte, muito intensa, e isso fez com que programássemos tudo, a neonatologista presente, a gente passou tudo que era a necessidade que o casal queria. Esse bebê nasceu, um bebê do sexo masculino, e
viveu algo em torno de 2 horas. Então ficamos todos, né, com a luz meio penumbre na sala, onde esse bebê nasceu e viveu durante 2 horas. E essas 2 horas de vida foram muito significantes, tá certo? Muito intensas, entendeu? Não só para o casal, tá certo? Mas também para todos nós, em função, Claro. evidentemente, do casal. Então, essa mulher já pariu mais 2 bebês depois, sem nenhum problema, entendeu? E até hoje ela fala sobre quanto foi importante esse momento acontecer dessa Nossa. forma. E eu tenho certeza que realmente foi um momento muito importante. Isso emociona todos nós, porque eh, o respeito a esse momento, nessas 2 horas, a gente vivencia esse nascimento de um Isso? bebê que já sabia que não, né, que não iria para casa. Não. E, e a equipe toda ali, respeitando aqueles minutos. Imagino que eles devam ter ficado com o bebê no colo e Uhum. todos vocês ali monitorando, né, cuidando. Isso. Ao É. lado, na realidade, tá certo? É uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de executar e fazer, Uhum. certo? Muitas vezes o que as pessoas precisam é que alguém possa escutá-las. É. Escutar não é muito fácil, né? Minha mãe Uhum. dizia que a gente tinha uma boca e 2 ouvidos para a gente ouvir mais, mas não é muito aquilo que acontece, a É, gente não. termina falando mais do que ouvindo, É verdade. né? Então, às vezes, a pessoa precisa de escuta, né? E naquele momento, todos nós Sim. estávamos escutando. Ah, olha, e é um momento de se escutar, inclusive o indizível, não é? Porque ali, nessas 2 horas, você assiste ao nascer, assiste ao amor, assiste a maternagem, ao pai também, que naquele momento abraça toda aquela emoção, e assiste ao partir desse plano com muita consciência, com muita fluidez, com muito respeito. E bem, imagino que todos ali muito abençoados e sortudos por terem a oportunidade de ter estado com você, que é um grande profissional, e certamente a neonatologista também, que foi mencionada, deve ter sido alguém com um ponto de vista humanístico incrível. Porque a gente sai daquela ideia que tecnologiza, inclusive, o processo de morrer. E a gente precisa Uhum. falar sobre isso Verdade. também, não Da é? morte, é. Da morte, porque é bem possível que a gente tivesse ali uma ideia de uma necessidade de manutenção, de se esticar a vida a qualquer tempo, daquele Isso. bebê que o que precisava nas 2 horas era do colo da mãe Colo e do da mãe. pai. Era viver aqueles minutinhos de amor ali e, bem, e participar. A história dele muito breve, né? A dignidade, ela tá muito Mas voltada a isso. a vida é muito interessante, porque em outro momento, uma outra moça, né, me ligou, era mais ou menos meia-noite, 1 hora da manhã, que ela estava com muita dor e que estava indo para o hospital. Ela foi para um hospital, o colega que examinou me ligou: Gaspar, sua paciente está tendo descolamento prematuro de placenta, é quando a placenta sai, ou seja, ela descola do útero, né? E aí você tem um sangramento muito intenso, que inicialmente é um sangramento materno, depois passa a ser um sangramento fetal, certo? E o bebê está morto, certo? Eu digo, puxa, meu Deus, que coisa. E aí disse, tudo bem, interne e estou indo para aí. A irmã dela pega o telefone, tá certo? E diz, doutor, a gente vai para o hospital que a gente quer ir, certo? Que é um outro. Eu digo, puxa, mas não dá. A situação de sua irmã, ela tem que ficar aí, ela não pode sair daí, que é uma situação de risco. Ela aí disse uma coisa interessante, o tempo que o senhor vai chegar aqui, tá certo? É o tempo que nós chegamos no outro hospital e o senhor chega também, que ele fica na metade do caminho entre nós. Eu digo, tá bom, a responsabilidade é de vocês, a responsabilidade é sua, você é enfermeira, tá certo? Você sabe o que isso representa, mas tudo bem. Liguei para o outro hospital, disse o que estava acontecendo, já tinha chamado a equipe, o anestesista, pedi para o anestesista estar na sala, deixar tudo pronto, a enfermeira deixou tudo pronto, que é uma situação de extrema emergência, pode ser uma situação até de morte materna. E quando eu cheguei no hospital, estava subindo, o rapaz da recepção disse, olha, está tudo sujo de sangue aqui, entendeu, no chão de sua paciente. Eu digo, coloca ela direto na sala. Aí pronto, colocou na sala, nós fomos, a anestesia tem que ser geral, foi feita a anestesia geral,
E coincidentemente, essa mesma neonatologista estava naturalmente naquele dia de plantão, naquela noite de plantão. E veio me perguntar, certo, do que se tratava. Eu disse, é um DPP, o bebê está morto. Eu não vou precisar da sua presença. Porque, habitualmente, quando o bebê está morto, o neonatologista não participa porque não vai fazer nada com relação ao bebê. Ela, de uma forma muito humana, chega e disse, não, mas eu vou ficar do seu lado. Você me dá o bebê, que eu cuido do bebê. Eu digo, mas o bebê está morto. Ela disse, não tem problema, eu pego o bebê. Eu digo, então tá bom, se você quer me ajudar, agradeço muito. E aí pronto, realizamos a cesárea, é uma cesárea de emergência, tá certo? Muito sangue e tudo. E de repente nasce Maria, né? E não tinha batimento, sem respirar, cianótico, ou seja, toda roxinha, né? Roxinha de cianose, não é o roxo de nascer do parto, que às vezes acontece. O roxo da morte, né? E aí eu entreguei a neonatologista, certo? A neonatologista pegou Maria, botou no berço, e eu continuei a fazer o procedimento cirúrgico, é uma situação muito de emergência, tudo, às vezes requer sangue, então uma série de questões relacionadas. Às vezes a gente até é obrigado a tirar o útero no DPP, porque o útero não contrai, né? Então é um contexto muito intenso do ponto de vista de risco. E, de repente, a neonatologista me disse, Caspar, tem um batimento aqui e acolá. Eu me lembro bem dos termos, né? Um Sim. batimento aqui e acolá. E a parturiente estava desacordada, que foi anestesia geral. Sobre anestesia geral, sei saber. Certo? E ela disse, eu vou trabalhar. Eu digo, então tá bom. Certo? Aí vem uma preocupação de um bebê que estava morto, tá certo? Recuperar esse bebê tinha um significado, a partir daí, que esse bebê também poderia desenvolver paralisia cerebral, porque ele passou muito tempo, entendeu, sem oxigenação cerebral. Mas, enfim, a gente sempre vai na perspectiva de que é preciso lutar pela vida, né? Então, a colega continuou trabalhando com Maria e eu falo, né? Eu aí comecei a falar com a paciente mesmo entubada. E desacordada, ela não estava. Sem estar consciente, né? Digo aí, sua filha está viva. Aí foi interessante que o anestesista chegou e disse, Gaspar, é anestesia geral. Eu digo, olha, não diz que o paciente em coma, tá certo, ouve, então bora falar e tentar nos comunicarmos de outra forma. Quem sabe ela não ouve, né? E pronto, termina o procedimento cirúrgico. A enfermeira chega para mim e diz, doutora fulana disse que o senhor vá lá na ANEL. Certo? Eu fui na ANEL, Maria estava cor-de-rosa, com os cabelos empinados, assim, os cabelos feito arrepiado, né? E cor-de-rosa, certo? Isso foi um momento muito maravilhoso, né? Que mostra, certo, claramente que a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Quanto à questão da vida e da morte. E que eu não tenho dúvida, tá certo? Que alguém chama de Deus, ou a maioria das pessoas chamam de Deus, entendeu? Que há alguma força que muda o mundo. Poxa, e que bonito você falar no ouvido da paciente, não é? Ela ali, teoricamente, não ouvia, mas ela estava ali. E interessante que o colega então diz, mas ela não está ouvindo, mas você insiste, né? Isso é especial, muito especial. E tempos depois, isso acontece às vezes, eu estava num evento, num aniversário, e veio uma paciente, né, que nossa, né, conversar comigo, e depois uma segunda, tinha umas 4 pacientes, 4 mulheres que tinham sido pacientes. E foi muito interessante desse dia, porque uma chegou e disse, olha, aquela é fulana, foi você que fez o parto, né, a história do fazer o parto, né? Aí a outra, olha, aquela é fulana, foi você que fez o parto. E aquela, a mãe dela não estava, né? E aquela que você está vendo do lado, toda bonita, é Maria. Ai, que lindo! Se encontrou Maria bem depois. Gente, isso é muito especial. E que alegria, que honra minha estar aqui com você. Obrigada por isso. Demais, demais, demais. É muito especial a gente ter médicos assim, pessoas lindas desse jeito.
Que alegria. Estamos todos aqui emocionados, porque que boniteza, né? Esse encontro, esse reencontro, esse pensar da vida de maneira muito mais ampla, isso é bem especial, meu querido. Muito, muito mesmo. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo ou nos ouvindo É. deve estar assim também como nós. E a gente precisa disso, né, Camila? Porque É, nós temos um privilégio, tá sim, certo? Claro, toda profissão é importante, não há dúvida sobre isso. claro. Mas nós temos o privilégio, tá certo? De cuidarmos da vida das pessoas, É, certo? Não porque somos melhores, não somos. Certo? não sou. Nós tivemos a capacidade de optar por fazer medicina, tá Uhum. certo? De estudar através da medicina, entendeu? E poder oferecer, tá certo, a alguém, entendeu? Um conhecimento que traduz em termos de saúde de Isso. alguém. Então isso é muito importante, isso é muito especial. Você sabe que quando eu recebo alunos de primeiro semestre na faculdade de medicina, Sim, eu sempre pergunto a eles, por que você está aqui? Por que você chegou até aqui? Né? Porque não foi fácil, a sim, gente sabe que não é fácil. Então tem muito esforço intelectual, tem muito caminho trilhado, tem muitas dores e ausências ao lado de pessoas que você ama, porque você precisa estar compenetrado naquele objetivo, muito embora seja importante não esquecer da vida. Mas quando eu ouço, não, porque eu soube, eu estou aqui porque, pelo que eu vejo, a medicina realmente nos remunera muito melhor. Eu estou aqui porque são inúmeros os motivos. Claro que a gente precisa falar sobre remuneração como algo claro. positivo, claro que tem todo esse viés. Mas se você decidiu cursar medicina sem o propósito da admiração que aquilo pode existir dentro de você, ou seja, o tanto que você vai admirar a medicina, o amor no exercício, você vai se tornar um tecnicista. Sim, Você não alcança corações, né? E aí, no sentido subjetivo da palavra, você de fato não tem esses encontros. Você não se emociona. sim. E olha que bonito, você está num lugar, as pessoas têm vontade de vir até você para poder falar. Olha, foi você que fez o meu parto, foi você que esteve ao lado. E você se encontra de novo com essas pessoas. E no seu dia a dia, inclusive, você atende mulheres que pariram, mas também atende outras E, situações que é, podem te deixar, inclusive, participando de diversos momentos da vida dessas mulheres, não é? É bem especial isso mesmo. Que bom. Eu estou muito feliz de você estar aqui. eu também. E mulheres de todas as idades que são atendidas, não Aquilo que é? você traz com relação ao estudante de medicina é uma discussão que a gente tem tido. E Uhum. eu acho que a gente precisa, inclusive, ampliar essa discussão. Por quê? Porque quando a gente tem o hábito de dizer que eu sou da época, né? Hum. Eu não sei se hoje é melhor, eu não sei se ontem era melhor. Eu acho que a gente tem, na realidade, são situações diferentes, momentos diferentes, muita tecnologia, entendeu? Que deve ser utilizada para o bem-estar de todos nós. Mas eu me chamo Ticiliano. Eu digo que eu sou ticiliano, ou seja, eu incorporei, tá certo, a minha maternidade, a maternidade que trabalhei, a maternidade que me acolheu, Sim. enquanto, tá A certo, Tarsila estudante Balbino. de medicina, Tarsila Balbino, Sim, sim, certo? sim. Como também se falava na época, eu sou climeriano, tá certo? Porque era da Climério de Oliveira, né? Então, a gente incorporava, tá certo, a maternidade, ou a maternidade nos incorporava, tá certo? Uhum. A ponto de passarmos a fazer parte da maternidade. E a gente entende isso, que isso tem uma importância muito grande. Por quê? Porque hoje a gente observa um pouco, sem referência, evidentemente, a ninguém, sem desvalorizar ninguém, entendeu? Mas alguém que vai para um lugar, entendeu? E às vezes não sabe nem direito o nome do lugar que vai trabalhar, tá certo? Uhum. Do hospital, da UPA, ou de algum lugar que vai estar, entendeu? E às vezes algum colega que chama a atenção de algo que a gente questiona, o fato de ser PJ, em termos de Uhum. contrato, quando a gente fala, por exemplo, de CCLT, certo? E a gente defende isso no sentido de que ele tem segurança, ele tem uma estabilidade, ou seja, o PJ é muito mais vulnerável do ponto de vista das relações de trabalho, e ouvir algo que é muito interessante. Não, eu prefiro ser PJ
Porque da mesma forma que o lugar que eu trabalho, se não me quiser, eu também posso não querer ir mais e aí apenas vou embora. Ou seja, O pertencimento é algo muito, ou é, seja, a pessoa não se pertence ao local sim. em que trabalha. E a gente precisa tanto nós pertencermos ao local que trabalhamos, como o local pertencer como parte da nossa vida. E o pertencimento intersubjetivo, porque é Sim. por isso que a gente diz minha paciente, meu Isso, meu médico, né? médico, isso, Meu né? médico, minha paciente. E aquilo que eu falava agora há pouco, pacientes de todas as idades. Então a gente vai ter aquela paciente bem jovem que está tendo o Isso, primeiro filho, filho. aquela paciente que já teve filhos e que depois se percebe também grávida. Então deve ser muito interessante Muito viver, né? interessante. Minha mulher que cuida do consultório e faz a gestão, é muito interessante quando ela me diz: olha, eu encaixei Dona Fulana. Aí eu chego para ela e digo: puxa, mas você botou, tá cheio. Eu disse: ela tem 35 anos com você. Você tem a obrigação de atender ela. Que legal, que joia. Meu querido, eu quero te perguntar assim, com toda essa sua experiência de vida, com todas as vivências tão especiais, né, em toda a vida, enquanto médico, enquanto pessoa, aprendizados, dores, alegrias, sorrisos, se um estudante de medicina do primeiro semestre, né, pudesse te perguntar assim, doutor Gaspar, o que que o senhor me diz sobre o que é ser médico e por que é tão especial? O que que você diria? Ser médico é a capacidade de negar momentos que poderiam ser alegres, que poderiam ser de dormir, né? Que poderiam Tem esse ser lado também, né? isso, de dormir, de estar e ter a capacidade de se programar e querer ir viajar, entendeu? E refletir sobre alguém que poderá estar precisando dele. Eu acho que essa entrega, Camila, é o que há de diferente, faz a diferença, tá certo? Não só entre médicos, mas faz a diferença entre pessoas, né? Então, é preciso que ele saiba que ao entrar na medicina, diferente de outras áreas, ou até parecido com outras áreas, onde não é só a perspectiva da remuneração ou do ganhar dinheiro, entendeu? Que possa ser mais importante. Por quê? Porque não sei, eu não sou advogado, entendeu? Você é advogada, mas às vezes eu tenho, observo um pouco, né, sobre essa questão em alguns momentos que eu tenho a capacidade de conviver, já fui do conselho e de repente no conselho eu sou obrigado a julgar, e eu me questionava muito, eu não fiz curso de direito, tá certo? Eu vou passar a julgar as pessoas, né, sem ter Sim. conhecimento de fato da lei, mas graças a Deus era um julgamento de muita importância, que era um julgamento ético, entendeu? Mas é, é preciso ter certeza, né, de que a medicina, por cuidar da vida, a gente repete isso muitas vezes, cuidar da vida, cuidar da saúde, a gente não tem dúvida, mesmo que alguém possa achar que não, certo? Mas a vida é o bem maior que nós temos. E saúde, e vida com saúde, faz com que a vida se torne um bem maior ainda, certo? Porque sem saúde não tem educação, tá certo? Não tem nada. Como é que alguém vai estudar se não tem saúde, certo? Então, ser médico, entrar na medicina, entendeu? É incorporar, certo? Mesmo com as atualizações que terminaram acontecendo, de fato, o juramento de Hipócrates, É tá certo? Eu verdade. acho que o juramento ele traduz, entendeu muito aquilo que desde o momento, tá certo, do medicina, do surgimento da medicina formal, né? Isso possa de fato, entendeu, representar para um ser humano. Eu vou me formar, eu vou trabalhar, eu vou ter de fato, entendeu, a remuneração em função do meu trabalho, porque todo trabalho deve ter a sua remuneração, seja ela qual for, certo? Mas eu vou ser médico. E todo ser humano, certo? Sem valorizar o médico, mas sim o ser humano, todo ser humano tem o direito e deve ter um médico para chamar de seu. Que lindeza. E para fechar, eu vou te fazer uma provocação que é a seguinte. Eu, de vez em quando eu vejo assim que está brotando
um temperinho de uma certa arrogância em alguns estudantes de medicina, já assim avançando no curso. Eu brinco com eles dizendo assim: olha só, a medicina existia antes de vocês, existe durante vocês e continuará existindo depois de vocês, né? Então, vejam o que vocês vão fazer neste durante e vejam o que vocês vão aprender com isso, porque vocês aprendem sobre isso, mas é importante saber o que vocês aprendem com isso. E aí, para a gente fechar, eu queria te perguntar, o que você mais aprendeu com a medicina? Qual foi a maior lição que a medicina já te deu na vida? A vulnerabilidade do ser humano. Eu estive do outro lado. Ou seja, eu quase morri 2 vezes. Eu tive um acidente, tá certo? Um acidente de carro na estrada que hoje é a Estrada do Coco, antigamente era uma estrada de cascalho. E teve uma batida no carro, a irmã minha morreu. E eu tive um TCE, certo? E fiquei, né? Vim pro HGV, o Hospital Getúlio Vargas, o antigo pronto-socorro, que está na minha vida 2 vezes e que me salvou 2 vezes. Essa foi a primeira. E um outro momento, entendeu? Onde eu estava jogando bola, era estudante de medicina, certo? Eu sempre gostei e tomei uma pancada, certo? Isso era mais ou menos às 19 horas para 20 horas. E fui para casa. Minha avó tinha ido a óbito uma semana antes. E quando eu fui no sanitário, tá certo? Eu fiz xixi com sangue. Aí chamei meu pai, tipo, me leve ali, no Vitorino, que eu trabalhava no Vitorino com um urologista. E aí fui pro Vitorino, tá certo? Tinha sido interditado na emergência porque tinha tido um caso de meningite. Aí mandaram eu tomar uma medicação, até hoje eu me lembro da medicação, Motrin Sileral, e aí mandaram voltar para casa. Aí eu voltei para casa, cheguei, fui de novo, tá certo? E aí fiz xixi de novo com sangue. Eu digo, não, olha, deixa eu ir para o HGV, para o pronto-socorro. E fui para o HGV. Fui avaliado, examinado por 2 cirurgiões, não é nada não. Mas fique aí. Pronto, fiquei no pronto-socorro, lá para as 23 horas, para meia-noite, entendeu? Eu estava descansando um pouco, sentado no sofá, levantei de vez e caí, certo? Quando eu caí, me levaram para a maca, eu fui para a maca e a única coisa que mais me chamou a atenção, tá certo? Foram meus pés, porque meus pés estavam brancos, brancos feito cera, tá certo? E eu conversei um pouco com Deus que não era a hora de me levar, porque eu não queria morrer, tá certo? Mas achava que poderia, né? E eu tive uma ruptura de baço em 2 tempos, né? Ou seja, você tem uma ruptura, a cápsula do baço não rompe, o sangue que está sangrando fica meio preso, tá certo? Até um determinado limite. Quando a cápsula rompe, a pessoa morre. Então, se eu não tivesse dentro do pronto-socorro, tá certo? O deixe aí. E aí foi muito interessante que quando eu estava na maca, aí passou um residente que brincava um pouco e chegou e disse: quem é esse amarelo empapuçado que está aí? Aí uma colega chegou, como se eu fosse mais importante do que qualquer um, e disse: não, ele não é amarelo empapuçado, não, ele é estudante de medicina. Olha. Olha, o estudante de medicina, né? E aí eu fui para um procedimento cirúrgico, eu tinha perdido mais da metade da minha volemia, entendeu? E tinha a certeza absoluta, aquela coisa que às vezes muitas pessoas falam, tá certo? Da visão de uma luz, de um corredor, entendeu? Eu tive exatamente essa visão, entendeu? Mas com certeza Deus achava que eu tinha alguma coisa a mais para fazer aqui, entendeu? E mandou de volta. Mandou de volta, não. Volta que ainda não é hora. Ainda não é hora. E aí quando eu acordei, tá certo? Eu estava com 4 colegas amigos, entendeu? E eu brigando por causa da sonda nasogástrica e brigando por causa do soro, então, mas agradecendo a Deus, entendeu? Por estar vivo e continuar a viver. Então, Que são bom. momentos muito intensos, certo? E que nós médicos precisamos enxergar, tá certo? O outro. Eu preciso enxergar o outro, certo? Eu não tenho certeza absoluta, entendeu? Das suas necessidades, ou eu não tenho certeza de nada, né? De quem está do outro lado, né? Então, eu vi um momento, tá certo? Onde uma paciente, eu fui chamado para assistir, essa paciente estava na UTI e ela reagia
a um tubo. Ela estava entubada, certo? E ela reagia. E eu cheguei para o colega e disse, ela está reagindo. Ele chegou e disse, mas eu não posso aprofundar. Aí eu cheguei para ele e disse, então tire o tubo. Ele aí chegou e disse, mas não dá para tirar o tubo. Aí eu cheguei para ele e disse, eu já tive a oportunidade, quando fui operado de coluna, tá certo? Ao ser acordado, né? A primeira, o primeiro sentido que retorna de uma anestesia geral é a audição, certo? Por isso, muitas vezes, o paciente diz que ouviu o médico falar e a gente acha que ele está dormindo, ele está sedado, entendeu? Mas ele já superficializou e ele passa a ter audição, ele ouve o que a gente fala, Uhum. né? E desse momento que terminou a cirurgia, a maca veio e eu ia ser colocado na maca, né? E eu já estava ouvindo, certo? E eu tentava falar com o anestesista, tire o tubo, tire o tubo. Depois eu cheguei, raciocinei, pense, você está entubado, comecei a sua fala não sai. E aí voltando para paciente, entendeu? Às vezes, em função de saber o que tem que fazer, a necessidade do que tem que fazer, a gente pode não valorizar, tá certo, naquele momento, entendeu? Algo que é fundamental na nossa vida, que é o humano. O que É, aquela pessoa está sentindo, entendeu? é. Essa valorização do outro, eu acho que, pelo que eu pude assim captar, o grande aprendizado foi a vulnerabilidade e o se perceber humano e perceber o outro como humano também. Essa Isso. relação intersubjetiva é lindíssima. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa de tanta sorte por te conhecer, por estar com você Eu também, aqui. eu você. Por estar com você aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que te ouviu se emocionou também e também se sentiu muito sortudo, porque fazer este encontro com o subjetivo de um profissional é lindo, e com um profissional ainda tão encantador e tão voltado para as humanidades, isso é muito, muito importante. Obrigada por ter estado aqui com Ah, a gente, grande doutor. obrigado a você, Camila. A oportunidade é ímpar, né? Porque a gente também, normalmente, a gente não tem oportunidade Pois é. de se entregar um pouco e abrir um pouco, né, a vida da gente dessa forma, né? Mas então, É. muito obrigado. E espero que tenha contribuído, né? Ah, demais. Para que a gente possa enxergar e que as pessoas também possam Sim. enxergar o médico dentro dessa a expectativa, né, de que o médico é um ser humano, entendeu? Tem dificuldades, né, como todo ser humano, entendeu? Uhum. Tem dor também, como todo ser humano, e que com certeza, tá certo? O objetivo maior, entendeu? É o outro, é o ser humano que está do lado dele. Nossa, olha, eu vou ficar na torcida para que esse áudio, esse vídeo, seja posto no currículo obrigatório da obstetrícia. Que todos possam ouvir, que todos possam conhecer. Muitíssimo obrigada. Foi, assim, muito especial essa nossa conversa, viu? Obrigado. E só para fechar o que tenho que falar, se de alguma forma eu sou um pouco assim, tá certo? É porque meus pais, da forma com que me educaram, mas também porque tive professores que faziam melhor do que eu. Olha, olha. Que maravilha. Obrigada por isso. Muito obrigada. Então, esse foi um episódio muito interessante aqui no nosso CV Medcast. A gente espera muito que vocês estejam sempre aqui nos ouvindo, nos assistindo. Nós estamos no Spotify, no YouTube e também no Instagram. Nos siga, esteja conosco. Até a próxima.